sobre o que é o gnosticismo, tá? Então, o gnosticismo é uma filosofia milenar que vem desde a época de Jesus Cristo. Até anterior a ele, esse conhecimento vem desde os egípcios, desde os sumérios, de onde você imaginar, existe essa linguagem chamada gnosticismo, que trata mais do que em grego chama gnose, que é o conhecimento divino, que traz um pensamento do seu eu, um autoconhecimento. Então, o gnosticismo é praticamente você conhecer a si mesmo e entender que Deus está dentro de você. Então essa ideia de que Deus ele está dentro de você e que você é um com o Criador, com o universo, com essa energia que permeia tudo, isso já existia há milhares e milhares de anos. Só que foi perdido. Por quê? Por causa da religiosidade. Então as pessoas que são religiosas, elas trouxeram o quê? A separação do homem de Deus, como se Deus estivesse lá e o homem aqui, e isso não se unisse, que você não pudesse chamar Deus de Pai. Então, quando Jesus até veio na Terra como homem, e ele falava para os judeus, Deus é o meu Pai. Aí eles achavam estranho e ficavam até com raiva dele. Por quê? Porque ele ousava falar que Deus era o Pai dele. Porque os judeus não chamavam Deus e não chamam Deus de Pai. Eles chamam de Deus, é o Senhor, é como se fosse ali, com Moisés separado, tinha aquele medo, aquele temor de estar junto lá da montanha, do Monte Sinai, ter as regras, e isso era a separação de Deus com os homens. Então você não era como um amigo. Então Jesus chegou nos discípulos e falaram: vocês são meus amigos, eu não chamo vocês de servos. E na realidade todo mundo considera Deus como servo. Tinha o sumo sacerdote, tinha um monte de separação. E aí no templo você tinha o santo dos santos, o santo lugar. E aí mesmo o sacerdote, ele ficava com medo de que se ele chegasse lá no santo lugar, lá no santo dos santos, ele estivesse impuro, ele iria cair morto. Então a ideia era sempre de separação de Deus. Por isso que a santidade, lá na ideia deles, é essa separação, você se separar para Deus. Então você só poderia chegar a Deus se você não tomasse banho com alguma coisa, não comesse carne de porco, não se envolvesse com mulher, não tivesse... Havia tantas coisas que todo mundo, ninguém conseguia chegar a Deus, só uns escolhidos. E isso no gnosticismo não faz sentido para nós. E não é o que Jesus Cristo pregou nos livros gnósticos. Nos livros gnósticos, ele prega realmente essa separação de que dos deuses do caos, que são os arcontes, que ele fala que são os deuses que criaram esse universo material, e os anjos também, que criam leis que prendem as almas dos homens no apego ao corpo. Porque quando você pensa no corpo, realmente, o corpo não é de Deus, não é do Pai. Se você pensar que você é o corpo, então esse corpo que é perecível não é do Pai, porque não pode algo perecível vir do imperecível. Por isso que nós falamos que esse corpo ele não vem do Pai, do Espírito invisível, do Pai de Jesus. Mas sim, essa luz que somos nós, que é esse eu interior. Quando você tira igual uma casca de cebola, você vai tirando um monte de camada e existe a essência lá, existe aquele vazio. Esse vazio lá dentro, essa luz, é o Pai. E isso é a manifestação. Por isso que Jesus, eu estou dentro de vocês, eu estou com vocês todo o tempo. O Espírito Santo vai ter que entrar. Ele chega nos discípulos e fala: o reino de Deus está fora de vós, mas ele estará dentro de vocês. Tá? A paz do Senhor, tudo bom? Oi, Thiago. Tudo bem, Vitor? Podem fazer pergunta aí, eu vou falando aqui, mas quem tiver dúvida, ou quiser criticar, ou comentar, ou falar contra, também pode falar. Hoje eu estou num espaço que, para mim, eu acredito muito na discussão sadia. Eu não sou o dono da verdade, eu respeito a fé de todo mundo, e o gnosticismo, como eu falo, não é uma religião, não é uma igreja, por isso que eu coloco como escola, não uma igreja, mas é um lugar para você, por si mesmo, buscar a verdade, tá? Por si mesmo você buscar. Os Salmos, eu vou ler os livros gnósticos, tá? Os Salmos, eu até tenho a Bíblia aqui,
Mas os salmos a gente lê, eu gosto também do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Eu sempre lia, mas a ideia sempre, quando eu falo aqui, não é, eu nunca sou contra a Bíblia, nós lemos a Bíblia até, temos Bíblia também, nós lemos. A ideia é sempre buscar o conhecimento mais profundo das palavras de Cristo. Então esse movimento gnóstico nada mais é do que aquele movimento dos primeiros cristãos. Os cristãos primitivos, eles acreditavam numa igreja invisível, não como regras, não que você tem que ter uma hierarquia, que um é melhor que o outro, aí tem o pastor, o bispo, o apóstolo e todo mundo manda ali. Não, todos eram iguais, todo mundo falava, tinha uma oportunidade de falar, os apóstolos, eles simplesmente ajudavam as pessoas com aquilo que eles conheciam, mas todos tinham uma oportunidade de buscar o conhecimento e trazer esse conhecimento. Tanto que eles vendiam as terras deles não para os apóstolos enriquecerem, mas sim para dividir entre os pobres, porque tudo era comum entre eles. Tem até uma passagem do Evangelho de Filipe que fala que a fé recebe, o amor dá. E o que o amor é? O amor, ele nunca diz isso é meu ou isso é teu, mas tudo isso é seu. Por isso que Jesus fala, quando alguém te pedir uma coisa, você vai e dê para ele. Se ele pedir para você andar 1 milha, anda com ele 2. Se ele pedir um casaco, dá para ele o outro casaco que você tem, dá o chinelo, dá tudo. Por quê? Porque o amor é isso, é você doar. E a fé te ajuda a receber. Mas quando a gente começa a voltar para o judaísmo, para as leis, as regras, e não pensar no amor ao próximo, aí você começa a se perder. Por quê? Porque as pessoas buscam somente cargos, buscam somente ser uma melhor que a outra na igreja, ser uma melhor que a outra em algum aspecto, cantar melhor ou pregar melhor que o outro, e fica sempre aquela disputa. Porque Paulo, quando ele foi e se converteu ao cristianismo, ele não andou com Jesus. E ele era um fariseu que perseguia os cristãos, ele matava, perseguia, levava eles e tal. E aí, quando ele se converte, ele não consegue tirar dele a lei. Ele não se liberta das regras. E os apóstolos não tinham regras. Pedro, Tiago, eles não tinham. Tanto que Pedro brigava muito com Paulo. E aí o que nós temos mais na Bíblia são os livros de Paulo. Então na Bíblia tem muita regra humana, muita coisa que você não tem nos outros livros de Pedro, de Tiago. No livro de Pedro ele fala muito sobre, lógico, você ser santo, você ter, mas não fica falando, olha, na igreja a mulher não fala, você tem que ver a modo, a mulher tem que ser submissa ao marido desse jeito, não pode falar, e o marido tem que fazer isso, o bispo tem que fazer isso, o diácono não tem essas regras da igreja. Então era muito diferente.